jurídico da Associação das Praças Policiais e Bombeiros Militares de Sergipe, a ASPRA. É o Márlio Damasceno. Eu desejo boa noite. Boa noite, Maria. É uma circunstância que, enfim, não gostaria de estar recebendo o senhor aqui nessa circunstância, mas é de extrema importância a gente dar resposta para a família e para a sociedade do que aconteceu e de que poderia ter sido feito. Antes de começar as perguntas para o senhor, eu quero trazer o vídeo do professor de capoeira. O que é que ele diz em relação ao que aconteceu terça-feira, 12h30, ali na altura da Praia dos Artistas, na Coroa do Meio? Vamos conferir. Só tinha uma viatura, e como falaram na reportagem aí, eu vi, estava assistindo, que eu fiquei mais indignado foi isso. Porque disseram que tinha bandeira marcando, não tinha bandeira, só tinha um carro todo fechado, parado, e só tinha um bombeiro dentro, que foi o único bombeiro que saiu para poder salvar o menino. Só isso. A fala dele, Márlio, eu vou pedir aqui para a minha diretora, a Manu Santos, colocar aqui o trecho. O que ele fala para a gente é que só tinha um carro. Isso foi confirmado, inclusive, pelo Corpo de Bombeiros. Eles nos trouxeram essa informação, que são 10 guarda-vidas na semana, 16 no final de semana, 2 motos aquáticas para quando precisar e uma caminhonete do patrulhamento. Só que isso meio que foi negado, foi dito que, na verdade, não, que tinha muito mais bombeiros. A gente tem uma ideia do que seria o ideal para essa extensão. Olha a extensão que a gente está mostrando aqui para vocês, gente. São 24 quilômetros. Aí a gente tem a Atalaia, a Aruana, o Rubalo, o Mosqueiro. A gente vai descendo mais um pouco. A gente tem aqui a parte da Orla Pôr do Sol. Esse efetivo é o ideal? Infelizmente não, Mariana. O Corpo de Bombeiros, não é de agora que a gente vem denunciando, passou mais de 10 anos sem qualquer concurso público. E o que a gente cobra é isso, efetivo. Tá certo que no atual governo e no governo anterior começaram a ser chamados alguns bombeiros militares, mas tem que se atentar para o fato de que anualmente, como a tropa está envelhecida por muitos anos sem concurso, chegou a um ponto de não ter soldado no Corpo de Bombeiros, porque a tropa envelheceu sem concurso. Então muitos estão indo para a sua reforma, sem contar ainda aqueles que podem ficar afastados por problemas de saúde. Então tem que ter um quantitativo bom para poder ter esse pessoal para desempenhar as suas funções. E é uma coisa que a gente já vem brigando há anos, já vem denunciando há anos, inclusive com representações junto ao Ministério Público, cobrando esse aumento de efetivo. Dito isso, eu tenho uma outra tela para mostrar aqui ao senhor, em relação a onde aconteceu o afogamento, onde o corpo deles foi encontrado. O Guilherme, que é o de 12 anos, foi no mesmo local, ali na passarela do Caranguejo, à altura ali da Praia dos Artistas. Ele foi resgatado com vida, como vocês estão vendo. Ontem foi encontrado o Gustavo, o corpo dele, exatamente no mesmo horário em que tudo aconteceu, na terça, às 12h30, ali na altura da Praia da Aruana, e no mesmo local hoje, às primeiras horas do dia, por volta das 5 horas da manhã, foi encontrado o corpo do Brendo. Eu quero fazer uma pergunta ao senhor, que você pode me explicar melhor, que tem experiência na área. O Grupo Tático Aéreo, o GTA, ele, se eu não me engano, fez o resgate, inclusive, dos sergipanos que sofreram afogamento em Alagoas. Eles tiveram resgate, para quem não está sabendo, eles estavam abraçados. E nos foi informado que o Grupo Tático Aéreo não teria tanta funcionalidade. Essa informação confere? Qual seria a função do Grupo Tático Aéreo? Olha, o Grupo Tático Aéreo, ele é composto de policiais e bombeiros militares, também de equipe de SAMU, para quando for a questão de prestar socorro a alguém. Mas eu cito esse exemplo aí que você deu, dos 2 sergipanos que moravam em São Paulo e morreram em Maragogi. Eles foram socorridos pelo Grupamento Tático Aéreo lá de Alagoas, que com o uso da aeronave eles puderam visualizar os corpos, claro, já resgataram infelizmente os corpos, mas fizeram esse resgate.
é de suma importância. A gente reputa como de suma importância a utilização do GTA. O que a gente lamenta, infelizmente, o GTA estava numa manutenção e é uma coisa que a gente já cobra há um certo tempo, que o estado de Sergipe tenha mais uma aeronave tipo helicóptero, porque o estado vizinho de Alagoas, ele dispõe de 3 helicópteros. Então, se um, por acaso, entrar em manutenção, eles têm outros 2 para darem a cobertura dos seus serviços. E coisa que, infelizmente, não está. Chegou aqui um helicóptero Harrison, que ele só tinha 2 lugares, então não tinha utilidade nenhuma, foi devolvido. Então precisa-se de um helicóptero tipo Esquilo, que é o que tem aqui, que tem a possibilidade de você ter aquela parte traseira que acomoda de 3 a 4 tripulantes a mais. Então eu vou fazer uma pergunta mais objetiva. Pois não. O que acontece no afogamento? O corpo afunda, ele fica boiando. Para quem está nos assistindo, entender a importância do trabalho do Grupo Tático Aéreo nesse resgate. Não foi feito porque estava em manutenção. Eu não sou expert nessa área, mas pelo conhecimento que a gente tem, inclusive do dia a dia, com conversas com bombeiros militares, o corpo geralmente ele afunda. E muitas vezes a própria correnteza, e pelo que eu vi, eu estava assistindo seu programa, dava para observar que a correnteza estava muito grande. Muito. E existem, quando a correnteza está grande, ela muda constantemente as chamadas valas e valões, que são buracos que existem na praia. Então, em determinado horário do dia, ele pode estar em um lugar, após ele pode estar em outro, então tem que ter esse máximo de cuidado. E por isso que se recomenda que sinalize, como tem, inclusive na Praia dos Artistas, tem a bandeira fincada num pedaço de madeira, sinalizando que ali é uma praia extremamente perigosa. Inclusive a Praia dos Artistas, ali próximo ao Farol, ela está, salvo engano, entre as 5 mais perigosas do mundo. Agora, essa bandeirinha, né, com um bastão que é tão pequeno, a própria bandeira também é muito pequena. A quantidade de bandeiras também, a gente não vê assim tantas, se a questão for a logística de ter que ser aquele tipo de bandeira, poderia pelo menos ter mais. Porque ontem o repórter Lucas Moura, ele chegou a citar que ele foi ao local, procurou e não achou. Como é que deveria ser essa sinalização? Ela é adequada? Ela é adequada. Aí pode-se aumentar, como tem inclusive... Eu já vi outras imagens, inclusive no Rio de Janeiro, que a bandeira é um pouco maior. Isso aí pode ser aumentado, é uma questão que pode ser discutida. Agora, a sinalização, eu já vi a sinalização aqui em algumas vezes, principalmente na Praia dos Artistas. Eu não posso relatar se no dia do fato, naquela extensão de praia, estavam várias bandeiras ou em local mais visível ou não, porque não estava lá. Mas que essa sinalização existe e, agora, como você disse, pode ser colocada uma bandeira um pouco maior para visualizar ainda mais, dar maior visualização aos banhistas que vão aproveitar da praia. Agora eu chamo a atenção do senhor e de todos que nos assistem nesse momento, porque nós vamos mostrar para vocês alguns vídeos registrados do que se chama de torre de vigia. É um instrumento ali, uma plataforma, melhor dizendo, está aparecendo aí na sua tela, de que mesmo depois dos afogamentos, permanece vazia. Ali tem uma, tá vendo? A gente pode contabilizar, eu acredito que sejam umas 4. Entre ali a Cinelândia até a Aruana. O local depredado, pichado. A gente percebe que tem latas de cerveja, até camisinha tem registrado aí nesse local. Já tem pontos de ferrugem também nessa estrutura. Nós até abordamos ontem, e aqui é bom deixar claro, gente, que aqui a gente não está querendo falar mal de bombeiro especificamente, não. O problema não é o profissional. O profissional está lá, ele trabalha, ele ajuda. O que a gente está querendo trazer aqui, olha só, a sujeira que é nessas estruturas. Essas estruturas, na verdade, se tornaram
local de vandalismo muitas vezes, né? É claro que tem gente que sobe ali para ver e tal, acha legal, acha tranquilo, mas outras pessoas não fazem isso da mesma forma. Olha só a situação, né? Para quem vem visitar aqui a nossa cidade, é uma situação extremamente complicada. Qual a funcionalidade disso? A quem pertence? É prefeitura? É governo? E se não tem bombeiro, é para que isso aí, né? Nós tomamos conhecimento que essas construções foram feitas pelo governo do estado. Inclusive, nessa reforma que teve da Orla Sul, já foram construídos 2, salvo engano, um nas proximidades da onde o corpo foi encontrado, que são mais novas. Agora, tem que ter toda uma estrutura. Eu conversando com alguns bombeiros, inclusive antes de vir ao seu programa, sugeriram que tivesse locais de visualização móveis, que fossem permitidos trocar de local. Porque, como a gente relatou aqui, quando existem nas praias aqui de Sergipe, as valas, os valões, que eles trocam de lugar de acordo com a maré, de acordo com a movimentação da maré, a correnteza. Então, seria mais dinâmico para o Corpo de Bombeiros. Porque, por exemplo, tem edificações dessa que estão na Orla Nova, já na Orla Sul. Mas durante a semana a gente não tem uma quantidade de banhistas ali. Os banhistas maiores ficam na própria Praia de Atalaia, onde esses adolescentes, infelizmente, se afogaram. Então, o bombeiro ele tem que dar prioridade onde tem mais movimentação. Então, seria muito mais fácil se contasse com um posto de visualizações móveis para facilitar eles levarem para onde tem uma maior quantidade de banhistas. A gente tem, minha diretora, a Manu, a gente tinha separado, mas eu não sei se deu tempo da gente subir essa imagem. Eu mandei para o nosso editor executivo, Leonardo Dias, de como seria essa estrutura que o Dr. Malho está trazendo para a gente. Seria assim, né? Essa é uma das estruturas que, inclusive, é mais barata e permite que o bombeiro, ele tenha, o salva-vidas, tenha uma visualização muito boa da praia. Muito que você pode construir com o dinheiro gasto ali naquelas edificações de concreto, mas seria muito mais de baixo gasto e que poderia ser implementado. E frise-se, seria interessante também, como a extensão territorial das praias de Aracaju é grande, a extensão, que a prefeitura também fizesse o seu papel de colocar, porque, por exemplo, a gente pode citar como exemplo a Prefeitura de Estância, cujo secretário de Defesa Social é um ex-policial militar, o coronel Enício, que teve o cuidado de treinar uma equipe que ela está sempre, nos finais de semana, feriados, na Praia do Saco, são inclusive guardas municipais que receberam o treinamento do próprio Corpo de Bombeiros e eles atuam na Praia do Abaís. Então, nada mais justo do que também fazerem essa parte, auxiliar o bombeiro nisso, podendo a Prefeitura de Aracaju pegar uma parte do pessoal que é da Guarda Municipal, treinar para que também coloque à disposição da sociedade sergipana, principalmente aracajuana. Seria uma excelente iniciativa para solucionar esse problema. E a gente louva você trazer... Deixa eu mostrar só o outro, pode continuar, mostrar só a outra situação, por favor, Manu. Eu estou com o Braz, a Manu aqui hoje. Para dizer o seguinte, apesar de parecer para a gente que é leigo, que está pronto, falta um monte de coisa, minha gente, nessa estrutura. Por quê? Não tem um local para que sejam guardados os equipamentos dos bombeiros, e o senhor pode até explicar melhor sobre isso. Porque eles precisam de uma estrutura para que eles possam também, eles não vão ficar ali em cima, simplesmente só olhando, até porque eles têm, se você observar, tem outras plataformas que você tem a possibilidade de você descer com mais rapidez, tem delas que tem até aquele que a gente, para ficar bem claro para a população, aquele cano que desce, que o bombeiro ele se abraça e desce rapidamente, para atender uma ocorrência, saber se nessa região ele sozinho vai poder atuar, se ele vai ter jet ski ali próximo, tudo isso. Então, tem toda uma logística que tem que ser implementada para que o bombeiro trabalhe, como eu disse. E muitas vezes esse ponto fixo, nesse local, pode não ter muito banhista durante a semana, mas já outro tem. Então, facilitaria o bombeiro, ele, vamos dizer, na faixa de areia das praias, ele se deslocar para onde teria uma maior concentração de pessoas.
Eu agradeço muito as informações e os esclarecimentos. Eu quero dizer para quem está em casa, inclusive para você que trabalha como bombeiro, eu admiro demais a profissão de vocês. Estamos aqui falando sobre isso para dar para vocês melhores condições e também para que a gente tenha o efetivo ideal para acolher a população sergipana. Eu conversei com o Márlio Damasceno, eu te agradeço mais uma vez. E só para frisar, parabenizar você por ter trazido esse assunto à baila, porque são nessas tragédias que a gente tira os ensinamentos, justamente para que fatos desta natureza, se ocorrerem, mas que possam ser minimizados, até mesmo um melhor socorro, um melhor resgate, para que o sofrimento seja o mínimo possível, porque bravos soldados do fogo nós temos, bombeiros, militares, tanto homens como mulheres, extremamente treinados para os resgates. Te agradeço. Obrigado.